que o que o Renato falou, vocês dão aquela enrolada para começar, quer dizer, como é a minha função, é dar aquela enrolada. Eu agradeço com a Verônica para dar essa enrolada, para começar. Bom, hoje, né, até que o sol abriu, né? Já tem gente aí? Nossa, gente. Já tem gente? Alô, alô? Tá, isso aqui. Como é que você vê, Gabi? Tá assim de ninguém? Olha, tá... Como? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, né? Estamos na live. Estamos na live. E estamos a live, né? É a live. Estamos a live. Estamos ao vivo, todo mundo vivo. Até que a luz apareceu, né? Não sei onde vocês estão, se aqui o dia já não está plúmbio como começou. Adoro essa palavra, plúmbio. Oswald de Andrade, que tem o verso, né? E o mar que mais parece um caramujo cor de chumbo. Plúmbio. Abriu uma luz. Hoje que dia é? Hoje é dia 4, dia 4, né? Dia 3 de junho de 2020, ainda na pandemia. E estão abrindo as atividades, né? A gente não entende muito. Mas estamos aqui. Pandemia, na quarentena. Essa é a 4ª live do Centro de Memória do Circo. Eu peço até para vocês me ajudarem, porque toda vez que eu tentei falar essa parte institucional, é pesado, é longo, mas é importante dizer que a live é do Centro de Memória do Circo. O Centro de Memória do Circo pertence à Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, atua no Departamento de Teatros e Centros Culturais. É a primeira instituição consagrada à memória e à cultura circense em toda a América Latina. É um espaço que tem uma exposição, que tem um acervo com 80 mil documentos, que a gente chama que é o coração do Centro de Memória do Circo. Tem formação. Conheço um Centro de Memória do Circo, que fica situado no Largo do Paissandu. Fala um pouco do Largo do Paissandu, Walter, me ajuda aí. Mas eu gosto tanto quando você fala assim, o sítio arqueológico do circo brasileiro é o Largo do Paissandu. Um dos mais engraçado, né, como somos, né, quando eu estou escrevendo uma coisa íntima, eu falo assim, o mais importante sítio histórico do circo brasileiro. Aí quando eu vou escrever isso, aí eu penso, não, eu acho que tem outros, e tem mesmo, né, a Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, é um sítio importante, mas é isso, um dos mais importantes sítios históricos do circo brasileiro. Fala, Walter. Exatamente, por quê? Porque faz mais de um século que o circo vive no Largo do Paissandu, né? Então, a grande temporada do Piolim, que aconteceu na década de 20, acontece no Largo do Paissandu. No século XIX, os artistas circenses se reúnem no Largo do Paissandu, né? Acho que durante um bom tempo foi no Café dos Artistas, mas antes de existir o Café dos Artistas já era um lugar de encontro. Então é um lugar importantíssimo em São Paulo para nós que gostamos do circo, que estudamos o circo, e para quem faz circo. E há de continuar a ser. Né? O Centro de Memória, então, ele está ali dando continuidade a a presença do circo no Largo do Paissandu, né? E essa é uma live também do programa Sou de Circo. Sou de Circo. Sou de Circo é interessante, né? A gente até estava conversando disso um tempo atrás. Existem muitas expressões
muitas expressões da nossa fala, do dia a dia, que se referem ao circo. E geralmente tem muitas expressões depreciativas, né? E o Sou do Circo é uma expressão muito afirmativa, né? Essa menina é de circo, quer dizer, ela é hábil, ela é ágil. E esse programa, ele tem o nome de Sou de Circo. E ele é um programa de... Cadê a Júlia? Fala, Júlia, você. Fala você o que é o Sou de Circo. Hoje eu vou falar. É um programa de formação e experimentação profissional de jovens circenses em museologia, arquivologia e história do circo. Para não errar. Nós estamos na segunda edição, teve uma primeira edição em 2018, começamos uma segunda edição em 2019, estamos adentrando 2020, trabalhando agora em home office, e é um programa, como o próprio nome diz, que é destinado a jovens circenses de 19 a 29 anos, que tenham o segundo grau completo. Então, o programa oferece formação em pesquisa, história do circo, museologia e arquivologia, e todo esse trabalho é baseado no próprio acervo do Centro de Memória do Circo, né, que está sendo justamente organizado, catalogado, higienizado. Então, em resumo, é isso. Acho que a apresentação está boa, gente? A parte da apresentação, para situar. Estamos aqui. Hoje, a live do Centro de Memória do Circo é com os queridos Walter Souza e a Gabi Signaldi. Eu falo certo? Gabi Winter. Alô? Oi, então é Gabi, é Gabriela Sigô Winter. É meio difícil, ninguém fala certo mesmo, mas é Winter. A Gabi também são parceiros nossos do Centro de Memória do Circo. O Walter, inclusive, faz parte da Associação de Amigos do Centro de Memória do Circo. Já realizamos vários trabalhos juntos, né, Walter? Desde 2010, né? São 10 anos de parceria. Fizemos como é? Entre risos e lágrimas. Caramba, eu participei acho que da primeira versão, né? Foi em 2010. E tinha um subtítulo, 2010. Não tinha, Walter? Entre risos e lágrimas. O teatro no circo. Aos dramas. Sim, foi aí que também o programa... Fala um pouco do programa, Walter. Eita, a gente vai ficar a live toda só fazendo a apresentação. Fala um pouco do programa, só para situar. Eu estava começando a fazer minha pesquisa sobre o circo teatro, né, uma pesquisa. E aí uma amiga do Martins me indicou procurar a Verônica, que eu não conhecia, e aí eu fui até o Centro de Memória me apresentar para a Verônica, né? Isso acabou gerando uma parceria imediata, né? Nós criamos um programa muito bacana de resgate nas entradas circenses, que foi o Entre Risos e Lágrimas. Na verdade, era um programa que tinha várias etapas, nós fizemos 3 etapas, depois não continuamos por contingências outras. Mas em 2010 nós fizemos uma rodada com os palhaços mestres sobre as entradas circenses, que depois, no final do ano, teve um espetáculo fantástico lá na Sala Olido, né? Do Picoli, do Chuchu, foi Pascoal da todos Conceição, os palhaços, né? O Pascoal de Mário de Andrade apresentando, né? Então foi o primeiro grande projeto que nós fizemos. Nós repetimos isso no ano seguinte, e aí participaram grupos de teatro, inclusive o Clown Baré da Gabi tinha participado também naquela segunda rodada. Fizemos de novo
outros mestres, né? Aí foi o Romizeta, foram outros mestres, já não eram mais aqueles da primeira rodada, e fizemos também, no final, uma apresentação dessa turma das entradas. E fizemos uma terceira rodada, que foi uma leitura das comédias do Piolim. Aí nós fizemos com grupos, com convidados, para entender como é que funcionava a dramaturgia do Piolim, onde que vinha a graça, essa coisa toda, e foi bem interessante, porque a gente descobriu coisas que a gente não havia percebido. Como as peças elas tinham sido remetidas à censura, então o texto era assim, muito formal, com a preocupação de não ter erro de português, que quando a gente lia não tinha graça nenhuma. Quer dizer, porque isso aqui é uma comédia, na verdade era uma comédia para censor ler, não era uma... nada, né? Então aí nós descobrimos uma série de questões envolvendo a própria obrigação do circo apresentar essas comédias para a censura aprovar. Muitas das piadas eram retiradas para poder passar na censura, e depois, como era circo e não tinha ninguém vigiando, aí estava liberada a piada, estava liberada o caco, a improviso, e o próprio caráter do teatro físico, que tem essas comédias, ela exige isso, né? Quase teria que ter uma partitura corporal. Mas é importante também aí falar um pouco do seu trabalho, né, Walter? Porque o Walter, quando ele fala da censura, o Walter ele é um pesquisador, um escritor, um jornalista, e eu acho que vou ver se eu consigo resumir bem, Walter, ele tem pontos de estudos que se conectam ao circo, e que levaram ele ao circo a se tornar, inclusive, um pesquisador de circo. Um é a música, né? O Walter sabe muito da música sertaneja, da música popular, e a gente sabe que também tem uma conexão aí, porque a música sertaneja passou muito pelo circo. Aprendi muito com o Walter, né, sobre isso, né? Tem uma conexão das peças de circo-teatro com a música sertaneja, né? Até o Walter me mostrou, a gente tem música que viraram peças, tem peças que criaram músicas, e a história da música sertaneja e do circo-teatro se juntam. O outro ponto é que o Walter atuou, foi um dos responsáveis durante muito tempo por um arquivo chamado Arquivo Miruel da Silveira, que estava até... Onde é que está agora, Walter? Hoje ele está no Arquivo do Estado, ele não está mais lá na ECA, né? Mas durante uma década ele ficou na ECA USP. O Arquivo Miruel da Silveira foi um homem de teatro, né? Professor, diretor, o cara que descobre Cacilda Becker, que encaminha ela para o teatro dos comediantes ou dos estudantes do Rio de Janeiro. E aí tem uma época, ele frequenta a censura. Como é, Walter? Você conhece melhor a história. Não, é muito interessante. Já professor na ECA, né, ele foi, inclusive, diretor do Departamento de Artes Cênicas lá da ECA durante um período. Ele começou a fazer a pesquisa de doutorado dele nos arquivos de censura do Departamento de Censura aqui do Estado de São Paulo, né? Então, se chamava Departamento de Diversões Públicas, né, o PDP. Ele estava interessado em entender a influência italiana no teatro brasileiro. Então, ele vai pesquisar aquelas peças que eram encenadas pelas imigrantes, né, chamado... muitas delas eram encenadas ainda em italiano, não eram nem traduzidas, né? Para entender como que isso acabou influenciando o teatro brasileiro. Ele ia e voltava, ele conhecia esse arquivo de olho fechado, porque ele frequentou, conhecia os censores, pedia determinada pasta com determinado para ler e coisa e tal. Quando, em 1988, acabou a censura, esse arquivo ia ser jogado fora. Então falaram para ele: te interessa? Na mesma hora ele alugou um caminhão e pegou esse arquivo e levou lá para a ECA. Só que logo em seguida, nos anos subsequentes, ele veio a falecer e esse arquivo ficou trancado na sala dele, né?
esse arquivo já havia sido negociado e ia ser entregue ao Arquivo do Estado de São Paulo, segunda chance de o que nós vamos entregar sem estudá-lo? Não, vamos estudá-lo primeiro. Então, em 2000, a professora Cristina Costa pegou esse arquivo, transformar ele em um objeto de pesquisa. Foi quando eu apareci na história, doutorado, e ela me falou assim, olha, você pode fazer qualquer coisa relacionada ao arquivo. Uma pesquisa sobre música caipira. Eu falei assim, um arquivo de teatro, com música caipira, estudar música caipira, que relação que tem aqui? Bastou eu abrir o primeiro processo e ler o nome do Valdemar Cecil, que é um palhaço Arrelia, eu já tenho um objeto de pesquisa. E foi aí que eu comecei a estudar o circo-teatro, que tinha uma relação muito profunda também com a música caipira, porque havia todo um subgênero de sertanejo, de temas sertanejos, de Tunico e Tinoco tiveram um circo durante muito tempo, Raul Torres, parte das modas de viola que eles fizeram sucesso, Raul Torres e Florencio, eles montaram a peça, né, Cabocla Teresa e coisa e tal, uma vertente aí ligada à música caipira, e eu só queria entender, a princípio, por que o circo-teatro era tão deixado de lado dentro do cenário cultural. E aí é que eu fui tentar entender, e foi essa a minha pesquisa de doutorado. Na sequência, como havia muitas peças do Piolim, quer dizer, de 1.100 peças de circo-teatro, cerca de 400 foram encenadas no Circo do Piolim, ou seja, quase metade, né, do acervo todo. Só um parêntese, é incrível, né, as pesquisas, a história, há de mostrar a importância desse artista na cidade de São Paulo, né, de 1.000 e tantas peças, 400 aconteceram no pavilhão, no Circo de Piolim. A gente vai falar mais. Continua, Walter. Isso. A gente vai falar mais sobre o arquivo daqui a pouco também. Deixa só, mas termina, Walter. Então, e aí eu acabei fazendo um pós-doutorado ainda em circo, né, sobre especificamente sobre o Piolim, para entender a dramaturgia dele, para falar um pouco da importância dele. E nesse meio tempo eu tive um contato íntimo. Se não fosse o Centro de Memória do Circo, eu não teria conseguido fazer um décimo da minha pesquisa. Então, essa parceria foi muito preciosa, foi muito importante para a gente o circo e entender como é que as coisas acontecem. Não adianta querer entender o circo só olhando as peças do Piolim, só olhando as peças de circo-teatro. Eu também agradeço a tua parceria nesses anos, a tua parceria, o acompanhamento, o caminhar juntos. Espero que a gente continue a caminhar juntos e que o nosso trabalho aponte, porque nós não vamos dar conta, né? Aponte para as novas gerações, caminhos, né, que devem para serem trilhados. A Júlia já está agoniada, ela acha que essa abertura vai acabar com a entrevista dela, mas não vai não, Júlia. Bom, também só precisa dizer do livro Piolim também, né, Walter? Depois, sem especificar, para a Júlia não ficar muito agoniada, mas eu só queria fechar esse meu raciocínio, né, que o Walter é um jornalista, um escritor, um pesquisador, e vieram pontas, né, a música, a censura, que foram amarrando o trabalho dele, e que resulta numa obra importante, que é o Piolim, que foi lançado quando mesmo, Walter? Foi lançado em 2017, né, esse livro aqui, que é resultado dessa pesquisa grande, né, entrevistei várias pessoas, e depois, concomitantemente, o Carequinha, da Funarte, e me possibilitou fazer o documentário que está disponível, chama Piolim, o Corpo é a Alma do Circo, está disponível lá no YouTube, é só acessar, você não precisa colocar senha nenhuma, tá público, porque foi resultado de uma pesquisa acadêmica e de uma premiação aí pelo Prêmio Carequinha.
Conversei com várias pessoas. Quer dizer que você, de uma certa forma, você também é de circo hoje, né? Você assume um pouco, não basta saber, tem que entrar lá dentro, não é para ser um pesquisador? Metaforicamente, eu sou de circo, mas não, infelizmente não sou circense. Mas é importante isso, porque o circo, aí o âmago, né, do nosso programa. O circo é um mundo com tanta complexidade, com tanta característica, que não é possível você pesquisar se você for totalmente de fora, não é? Você Exatamente. Tem que adentrar, até mesmo para você seguir até uma narrativa circense, ou você conhece os termos, ou você tem que ter um glossário na mão. Então, eu acho que também o teu caminhar mostra que é isso que a gente fala no programa, né? Não basta saber apenas, e já é muito, né, de arquivologia, de museologia, de tratamento técnico, tem também que saber do circo, tem também que ser de circo. E aí vamos para a nossa gloriosa Gabriela, e que a gente também se encontra no Entre Risos e Lágrimas, né? Uma palhaça que já vem de uma geração. Você é formada em escolas de circo, Gabi? Então, minha formação é em teatro, né? Venho do teatro, me formei lá em Morumbi, em 2001. E aí na época eu trabalhava em navio de cruzeiro, tal, aí eu saí aí mundo afora pesquisando. Eu queria estudar comédia dell'arte, eu queria estudar tudo que tivesse a ver com máscara. Acabei chegando numa escola de circo. Eu já fazia o circo escola Picadeiro aqui, faz muito tempo atrás. Eu fazia tecido, cara, você acredita? Fazia outras coisas. Que legal. Arame, fazia arame e tal, mas meu negócio é o acting mesmo, né? Meu negócio é relação, é palco, é chão. E aí é isso, aí mundo afora eu fui por aí encontrando mestres e fazendo minha formação. Isso. Mas isso você deixa para contar eu só queria ver essa coisa do nosso para a nossa Júlia querida, dizer, né, desse encontro que as águas se encontram, a gente vai e elas se encontram de novo, e eu agradeço muito vocês fazerem parte dessa história. Gabi sempre ali. Me lembro dessas leituras, me lembro de Gabi ali num teatro que a gente fez, fazendo boxe, pegando os esquetes dos palhaços. Isso aí foi Obrigada, foi no Teatro Arthur Azevedo, né? Foi a mostra final do projeto Entre Lágrimas e Risos. E o nosso... Foi demais, aquele projeto. Foi quando eu conheci o Walter, inclusive, que foi em 2010. E é tão lindo ver vocês agora com essa obra, e de uma certa forma, né, eu vejo e falo, poxa, que sonho, né? Uma palhaça ter um livro, né? Que bonito, que bonita a parceria de vocês. Foi um presentão mesmo. Presentão, né? Bom, abraçar, agradecer vocês dois, agradecer por vocês estarem aqui. E hoje, dia 3 de junho, 3 de junho de 2020, não dá para passar em branco sem fazer sem tirar o chapéu, sem aplaudir, sem agradecer a atriz Maria Alice Vergueiro, a nossa pantera, a nossa mãe coragem, a nossa... Quantas personagens, né? Eu acho que Maria Alice, eu aprendi muito com ela, eu agradeço muito, né? Através do trabalho dela, conheci muitos dramaturgos, muitos personagens, mas agradecer principalmente a ousadia, né? Ousadia que essa mulher teve na vida, no palco, desde
quando começou a carreira, professora de literatura. Tem coisas muito engraçadas da história dela, tem até um livro da imprensa oficial que se chama A Pantera Pensa, e uma vida muito, muito rica, uma atriz muito talentosa. Então, queria pedir uma salva de palmas para Maria Alice Vergueiro. Eu queria pedir muita luz para a passagem dela. Renato, dá para passar aquele do Lírio, a balada, um pedacinho da balada da Moça Afogada? Travou? Não, o Renato já está colocando. Ainda está colocando? Vocês conheceram Maria Alice Vergueiro, Walter? Chegou a ver ela em cena? Já vi, sim, ela é fantástica, uma atriz maravilhosa. E Acho que vai, né? agora está entrando. É o espetáculo Lírio do Inferno. Vocês ouvem? Não conseguimos ouvir. Hã? Não Nossa, conseguimos. como você tá linda, Júlia! Que beleza! Dá para ouvir? Não, né? O vídeo não. Mas a gente viu a beleza, a grandeza da Maria Alice Vergueiro. Agradeço, e muita luz na passagem dela. Muita luz. Bom, vocês vão me pôr para fora? Me põe para fora, Júlia. Fala, sai daqui. Obrigada. Boa. Vou estar aqui do lado de cá, acompanhando e torcendo. Obrigada a você, Verô, por tudo que você faz pelo circo brasileiro, por esse espaço, que é o Centro de Memória do Circo, que é incrível, o encontro de artistas, é um lugar para a gente que está começando, né? Começando no meio da estrada, tá? Ter acesso também ao que veio antes, sabe? Nossa grande escola, uma fonte de inspiração, então é muito importante que você esteja aí junto com a equipe, a Júlia também, que faz parte, todo o pessoal do Centro de Memória, organizando esse material. Então, obrigada a vocês, né? Bem importante. Obrigado, minha querida parceira. Só te mexer o caldeirão de novo e fazer mais uns projetos. Vamos fazer. Tchau, Júlia. Tchau, gente. Obrigada. Então, a gente esteve aqui já no Sou do Circo em Casa, outras lives. A gente começou com a Hermínia Silvia, falando do Circo Nacional e da família Temperani. Tivemos a Daniele Pimenta com o Circo Teatro e a família Pimenta. Semana passada, entrevistamos a Aira Bonfim falando sobre futebol e a luta livre no circo. E hoje nós temos aqui o Walter Souza e a Gabi Winter para falar sobre o circo e a literatura, né? Então, a Ver teve aqui esse momento de apresentação dos nossos convidados. Queria agradecer a todo mundo que já está acompanhando a gente aqui. Temos a Soraya Coller, Ramon Marambio, Henrique Vasques, Rodrigo de Abreu, o Luiz Guilherme Gaioso, a Verônica Tapia, a Mariana Fujisawa e o Mark Florindo. Então, queria
começar falando um pouco com o Walter sobre esse processo dele de pós-pesquisa começar a escrever livros sobre o circo, né? Como que foi esse processo de, depois do doutorado, ir para a escrita, principalmente do Piolín, né? Que foi um grande palhaço aqui em São Paulo, principalmente, e também no Brasil. Foi um processo, como eu estava comentando com a Verônica, né, no nosso preâmbulo, foi um processo longo, né, de convivência com os circenses. Isso foi uma convivência muito rica, né, conhecer as histórias, conhecer coisas que nem me passavam pela cabeça quando eu abri aquele volume lá, li o nome do Piolín, do Arrelia e decidi fazer pesquisa sobre circo. Eu imaginava que aquilo seria exigiria um distanciamento acadêmico, essa coisa toda, e no final foi justamente o contrário, né? Eu mergulhei nesse universo circense e hoje eu me considero muito mais intimamente ligado a ele antes, e se não fosse isso, eu não conseguiria falar de forma acadêmica desses palhaços, né? Seria um distanciamento não só acadêmico, mas um distanciamento sério. Eu não teria a vivência de conhecer, de saber detalhes, né? Eu acho que isso culminou, por incrível que pareça, o ano passado, quando depois que nós lançamos esse livro infantil, teve a ideia de montar uma peça para fazer a divulgação, né, que foi o Beiradinha do Mundo, era o nome da peça, e de fazer uma pequena turnê com a Gabi, com o Arthur, né, bibliotecas da cidade de São Paulo. E aí eu tive essa vivência, de fato, do montar e desmontar a lona de circo, porque o cenário era uma mini lona, né, de circo. E foi uma experiência bem bacana, porque daí você tem essa resposta imediata do público, né? Até então, escrever uma pesquisa acadêmica é algo que você está fazendo por um capricho teu, uma curiosidade de pesquisador própria, né? Depois você faz para uma banca te avaliar, os seus pares da academia que perto não é nada. E depois, por essa proximidade com o Centro de Memória do Circo, eu me sentia muito na responsabilidade de dar um retorno ao próprio meio circense, né? As pessoas já me conheciam, sabiam, você é o Walter que está pesquisando, você é a pessoa que veio lá da USP para entender o que é o circo, né? Então eu me via na obrigação de dar um retorno que eu estava fazendo com relação às pesquisas, né? Estamos numa seara, para mim, completamente nova, que era a literatura infantil, né? Até então já havia tido experiências literárias, mas não no universo infantil. Foi uma coisa assim tão foi um alinhamento de planetas tão rápido e tão efetivo a publicação desse livro, que eu fiquei muito admirado, porque ao mesmo tempo que a escrita do livro vem em função de um convite que eu havia feito para a Gabi para participar de uma aula minha lá na ECA, de alguma forma me dando uma série de insights dentro de um outro grupo que eu participo, que é um grupo de literatura infantil chamado Jacaré na Porta. E aí, ao mesmo tempo, eu tinha uma amiga minha, que é a Mariana Fujisawa, que você acabou de mencionar o nome dela aí, Júlia, que está aí nos vendo, que tinha essa experiência de ilustrar livros infantis. Ou seja, em uma reunião, sentamos nós três, eu, a Mariana e a Gabi, e a gente tinha um produto na mão. Foi uma coisa assim muito rápida, né, Gabi? Então foi assim uma entrada muito repentina e muito, ao mesmo tempo, fortuita, né? Foi um encontro feliz que deu certo. Bacana a gente ver que a pesquisa, ela transborda, né? Ela transborda, assim como a gente percebe muito isso no Centro de Memória. A gente tem um material ali,
que transborda, que ele tem que virar exposição, que ele tem que virar livro, que ele tem que virar filme, ele tem que virar outras coisas para além do próprio estudo, né? Queria falar agora um pouco com a Gabi, que é uma palhaça, né, que teve muita oportunidade de estar fora do Brasil e aqui também. E nisso ela integrou a organização Klaus Without Borders, que é o Palhaço Sem Fronteiras, né? Que começou aqui no Brasil em 2016 só. Só que antes disso ela já fazia parte da organização. E que foi o que transbordou, né, a experiência dela e inspirou também para fazer o livro e tudo mais. Queria que você contasse para a gente, Gabi, um pouco da sua trajetória como palhaça e principalmente como você sente, como é diferente a apresentação para pessoas que estão ali para apreciar a arte do palhaço e se divertir, e a apresentação com pessoas de contextos sociais, de estado de vulnerabilidade social, que estão passando por um momento difícil. Como que você sente essa diferença entre o público em si, né? Qual que era a primeira pergunta? Gente, desculpa, você falou a hora que você falou palhaço, meu celular caiu. Tá tudo meio os problemas até. Bom, é para falar desse trabalho. Um pouco da sua trajetória e como é essa diferença de público, principalmente. Tá. Bom, minha trajetória de palhaço é isso. Eu me formei em 2001 em teatro, trabalhava em navio, estudei fora, porque eu estava fora, fiz toda a minha formação, voltei para o Brasil em 2008, Clown Baré nasceu, né? Tem 10 anos já. Bom, aí o tempo passou, o tempo que eu morei em Barcelona um tempo, foi em 2007. Cara, eu super fiquei meio em volta do Palhaço Sem Fronteiras, né? O Palhaço Sem Fronteiras, ele foi criado na Espanha, né, pelo Tortel Poltrona. E é engraçado que esses tempos até achei o cartão. Aí, em 2000 e alguma coisa, 2011, 2012, eu fui lá para Bogotá, né, e eu conheci o David, que ele era a pessoa que fazia a seleção dos artistas dos Clowns Without Borders, Estados Unidos. Aí fiz a oficina dele e tal, mandei material para ele e comecei a trabalhar com os Estados Unidos. Aí eu fiz esses trabalhos, aí logo, no mesmo ano, já começou até aqui no Brasil, já entrei na parceria também. Em relação ao público, os Palhaços Sem Fronteiras, né, nós atuamos em lugares de vulnerabilidade social. Então, em geral, são lugares onde as pessoas sofreram algum tipo de trauma, seja por uma guerra, então pode ser um campo de refugiado, seja por um desastre natural, um terremoto, furacão, no caso do Brasil, Brumadinho, Rio Doce, né, lugares onde as pessoas perderam coisas, pessoas, né, esperança, né, alegria. Então, são lugares que o riso é muito bem-vindo, né? É lógico que tem um momento certo de chegar no lugar, você não chega lá na sequência que aconteceu, você dá um tempo, mas depois é sempre um alívio, assim, porque as pessoas estão precisando, primeiro, de outro assunto, é o que a gente vê, né? Isso é uma coisa muito importante, gente, é outro assunto. E depois o riso, assim como o choro... Ai, caramba, gente, vou esquecer o meu cenário maravilhoso. E o riso, ele desencadeia muitas emoções também, assim como o choro, né? Então, no momento que a gente está ali fazendo um espetáculo, as pessoas riem, e aí elas conseguem também chorar depois, ou até mesmo falar sobre coisas que elas precisam falar, né? Então, basicamente é isso, é o riso como ferramenta de regeneração afetiva. Não sei se eu respondi. Sim. A gente tem aqui alguns comentários, né? Lembrando que quem está nos assistindo pode mandar perguntas, pode colocar comentários para a gente aqui. A gente tem a Viviane Figueiredo, que escreveu Viva o Circo. O Luiz Guilherme perguntou se eu tenho goiabada. O Antônio Marcos Gil, nosso querido Marcos Gil, mandou um Viva o Circo. Tem o pessoal também mandou falando do Largo do Paissandu.
Aqui o Luiz Guilherme falou: meu pai ia ver o Piolim, né? A Maria Silvia do Nascimento lembrou que também participou do Risos e Lágrimas com a Gabi. Sim, total. Lembro. Maria Silvia é nossa coordenadora de pesquisa do Sol de Circo. Temos o Frank Manu, que ele mandou: boa tarde, parceiros de circo e galera da Escola Zoaim de Circo, aqui de Teresina. Mande um forte abraço a todos do Centro de Memória e aos convidados dessa live. Estamos conectados, então temos aí gente de todo o Brasil acompanhando. Temos o Tererê de Oliveira, que ele fala: que delícia de bate-papo. E agora eu queria falar com vocês um pouco mais sobre efetivamente a construção do livro, né? Queria saber como que vocês se conheceram, né, Walter e Gabi, e depois como foi o processo de criação do Nina Tem Medo de Palhaço. O Walter falou um pouquinho, né, pra gente, sei que foi muito rápido, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre. Bom, eu conheci a Gabi justamente no Entre Risos e Lágrimas, né, nesse projeto. Depois disso, eu me lembro que teve aqueles encontros do dia 10 de dezembro lá no Teatro Municipal, o Dia do Palhaço. Eu estava em frente ao teatro, aí veio a Jurubeba, não foi nem a Gabi, ela estava de Jurubeba, me rodeando e falou assim: preciso falar com o senhor, não sei se você se lembra disso, Gabi. E ela me falava assim: a gente precisa fazer alguma coisa juntos. E isso ficou no ar durante muito tempo, né? Precisamos fazer alguma coisa juntos. Teve uma ocasião, então, que eu a convidei a dar uma aula justamente para contar essa experiência para o nosso curso lá de Educomunicação, lá na Escola de Comunicações e Artes da USP. Ela foi lá, causou um frisson danado, né, essa participação dela aqui nessa aula dela, lá na ECA, porque ela esse jeitão de palhaço dela, essa coisa dela chegar e contar e falar e colocar as coisas claras, os alunos levaram um pouco um susto, porque não era dentro daquela linguagem acadêmica, formal, e o que foi ótimo para mim, era isso que eu queria mesmo, quando eu convidei a Gabi para falar, né. E isso foi uma experiência tão marcante que naquela mesma semana, numa reunião com esse grupo de literatura na Porta, trabalhando uma ideia de criar contos sobre medo, né? Então as pessoas eu tentei lembrar coisas que me davam medo na minha infância, e eram todas coisas terríveis, né? Era o Homem do Saco, eram coisas, assombrações e coisas, eram coisas terríveis. Eu falei assim: eu não quero trabalhar esse tipo de coisa. E aí me veio uma questão que me incomodava há muito tempo, que é essa coisa do medo de palhaço, né? Que é uma coisa assim, uma coisa ideológica, na minha interpretação, é uma coisa ideológica, né? Você tem que botar medo na criança sobre o palhaço, porque o palhaço é aquele que faz tudo errado, que está fora da ordem, que é o excêntrico. Então, quer dizer, tem um viés ideológico nessa coisa do palhaço, inventar um palhaço que seja assassino, que sugue a energia das crianças e coisa e tal, essa coisa toda do imaginário aí da indústria cultural, muito, né? E aí eu não sei de que forma as coisas se cruzaram dentro da minha cabeça. Eu estava com a ideia de falar de medo de palhaço, essa experiência recente da Gabi me contando a experiência dela lá em Kakuma, nos campos de concentração de refugiados. Isso, então, de alguma forma acabou se cruzando. E aí eu me lembro que eu fui dormir com essa ideia de trabalhar o medo de palhaço, né, justamente nesse viés. O que é o medo de palhaço? Quando você perdeu tudo na vida e está vivendo num campo de refugiados, né? E foi engraçado que eu fui dormir com essa ideia e acordei com a história pronta. Quer dizer, à noite eu acho que a minha cabeça continuou trabalhando, e quando acordei, eu sentei e escrevi a história. Obviamente que a história tinha que ser com a palhaça Jurubeba, não tinha sentido eu criar uma história de medo sem ser com a Jurubeba. Fiquei com essa ideia uma semana
remoendo, já escrita, fazendo alguns ajustezinhos pequenos. Aí eu criei coragem e mandei para a Gabi. Em seguida ela me responde assim: meu, você não acredita, a minha cachorrinha que acabou de morrer se chama Nina, se chamava Nina. E aí a coisa aconteceu, né? Eu chamei a Mari, que é ilustradora, a Mariana Fujisawa, trabalha numa editora, que é a editora Capulana. Na mesma hora ela ligou para a dona da editora, nós agendamos uma reunião para o dia seguinte, fomos os 3 lá na editora. Tinha já tudo fechado com a editora, né? Só faltava o trabalho de ilustração com a Mari, né? E aí a Gabi teve uma participação aí bem importante, né? Nesse processo de criação do material. Eu queria até mostrar um pouquinho do livro, acho que é importante para a gente ver como é que ficou aí o resultado final do Nina Tem Medo de Palhaço. Uhum. Renato vai colocar aqui para a gente, então, o livro. E o que é mais interessante é que deu para trabalhar na história também a ideia de que a Nina tinha medo de palhaço, mas ela não sabia que existia palhaça. Então, era uma questão que vinha muito forte desde lá, Entre Risos e Lágrimas. A própria Gabi questionava os mestres palhaças, né? E as palhaças? E era uma outra geração, né? Aqueles mestres estavam eles era meio que inconcebível a palhaça, né? Uma mulher fazendo o papel de palhaço. E tinha uma geração ali participando disposta a mudar completamente isso tudo, né? Uhum. A gente vai comentar também sobre isso, né? Que é a grande surpresa da personagem, né? Que ela descobre que, na verdade, não é um palhaço, é uma palhaça. Então, o medo dela não precisa ter. Olha o spoiler, pô! Tá dando mais spoiler dele. Como que é essa questão da reação da mulher palhaça, né? Quando você chega para se apresentar? Nos lugares, assim? Em geral, e também nessas situações de maior vulnerabilidade, né? Porque muitas vezes essas pessoas às vezes nem foram ao circo, ou têm pouco contato que tem são com palhaços homens. Então, varia bastante, assim, por exemplo, em Kakuma é um campo de refugiados no Quênia, que tem quase 300 mil pessoas vendo lá. Essa é uma cultura, pessoal do Sudão do Sul, Etiópia, Somália, enfim, República Democrática do Congo, entre outros países. Ali, a galera nunca viu essa figura, esse negócio é totalmente ocidental, né? Então eu lembro até ter um diálogo de uma menina, ela me chamava de Madam, ela falava em inglês comigo, ela falava assim: o que é isso no seu nariz? Eu falei: não, nariz de palhaço. Ela, mas parecia um chapeuzinho vermelho falando com o lobo. Ela falava assim: por que seu sapato é tão grande? Porque era tudo exagerado, né? Então lá era muito tipo uma figura assim. Inclusive ali eu diminui muito a minha maquiagem, sabe? Porque já era uma coisa estranha, né? Tipo, estapafúrdia, assim, a pessoa olhava e falava: nossa. Já, por exemplo, na Turquia, eu fui lá fazer um trabalho na fronteira com a Síria, né? E tinha eu tinha um número na época que, por exemplo, eu apresentei no Equador, em El Salvador, que super rolava, e lá não rolou nem a pau, porque eu pegava um cara do público para participar e eu me enrolava num boá gigante e no final eu abraçava o cara. Pô, isso aí se faz na América Latina. Tem um sorveteiro passando? O que você faz? Tem um som vazando aí. Combina com o circo, né, gente? Rolava, né? No Equador, no El Salvador, a galera amava, rachava o bico. Lá na Turquia já não podia, foi adaptando. Então era mais uma questão cultural do que uma coisa do circo. As pessoas não estão muito discutindo palhaço, né? Assim, nem os lugares que a gente vai, as pessoas não estão falando sobre isso, né? Então, já chegar um palhaço ou uma palhaça já é assim, nossa, né?
Então aí a questão do gênero acho que é mais pelo cultural, de uma mulher, no caso na Turquia, abraçar um homem, né? Nesse sentido. E você fala muito sobre essa questão de algumas coisas funcionam em alguns lugares, outras coisas funcionam em outros, que entende também que o riso é um idioma universal, né? Que todo ser humano ri, né? É uma das nossas formas de expressão também, assim. E como você sente essas diferenças, né? O que você sente que era muito diferente de um lugar para outro do que se via? Então, eu acho que tem várias camadas, né, Ju? Por exemplo, isso aí que eu falei da Turquia é uma coisa super cultural, né? Os lugares que a gente chega, a gente até escolhia os objetos que a gente ia usar, sabe? Não adianta você chegar no campo de refugiados em Kakuma e usar uns brinquedos incríveis que aquela galera nunca vai ter acesso. É mais legal usar alguma coisa que depois eles possam criar alguma coisa, ou ter, ou, né? Então, tem várias camadas. Eu comecei a pesquisar, assim, né, empiricamente, qual que era a coisa que unia todas as culturas, o que tinha de mais humano, né? Porque, para mim, essa arte da palhaça é isso, é a nossa essência, né? Humana, independente de qualquer coisa. Independente do social, independente da cor da pele, independente do que é essencial, que é igual para a humanidade inteira, assim, né? E aí, já indo para a palhaçada, o que a gente vê que funciona no mundo inteiro, cara, é sempre aquela coisa, né? O palhaço tá ali agachando, falando uma coisa, chega outro com a corneta atrás, ele dá um pulo. Putz. Isso são coisas que sempre funcionam, sabe? Cai, levanta o braço, abaixa o braço, levanta o outro, abaixa, chuta a bunda do palhaço. O pessoal ama isso. Isso funcionou no mundo inteiro. Assim, no mundo inteiro, eu não sei que eu não fui para o mundo inteiro, mas tipo, desde Kakuma, que é esse campo de refugiados, como na Turquia, como no Equador. Entendeu? E aqui no Brasil e no Sesc. Tipo, isso funciona, essa coisa física, né? Corporal, assim. Então, acho que é meio por aí. Eu me perdi um pouco no meu raciocínio, na verdade. Não, tá tranquilo. Tem essa função criativa, né, que o Walter teve em cima das histórias que a Gabi conta, porque, pelo que eu entendi, me corrija se estiver errado, a história do livro não aconteceu exatamente dessa forma, né? Foi um compilado de várias histórias que a Gabi falou, contou, coisas assim. Seria isso? Na verdade, a Gabi, ela teve a função de me levar lá para o campo de refugiados com as histórias dela, né? Eu tive a experiência de conhecer o campo de refugiados pelas histórias da Gabi, que ela me contou nessa aula e nas nossas conversas, né? Toda a ideia de reconstituir, né, de montar essa história dentro de refugiados, eu devo a essas narrativas que ela me passou, né? E depois havia algumas questões que ela me contou e que aparecem meio que tangencialmente no livro. Por exemplo, tem uma hora que ela fala assim, nós estávamos lá fazendo uma representação lá com as crianças, de repente tinha um palhaço atrás de um guarda e as crianças estavam caindo na risada e o próprio guarda estava caindo na risada, né? Então isso eu acabei trazendo para o livro. Então tem uma série de situações, de imagens, né, para eu construir a história da Nina, né? E a minha preocupação nessa coisa toda era, além de divulgar esse trabalho fantástico, né, de dedicadas a irem até essas crianças em estado de emocional extremo, né, de ter perdido a casa, ter perdido um passado, né, porque junto com a casa vão as fotos, vão os brinquedos, vão os livros, vai toda uma história de vida, né. Tem pessoas que se dedicam a ir lá e tentar tirar um sorriso de uma criança, né. Então isso para mim era uma coisa muito delicada, muito, muito essencial para colocar num livro infantil, né.
E aí foi o que eu procurei construir com essa personagem que não existe, que nunca existiu, que é a Nina, de que forma ela foi trocando um medo, que era o medo de palhaço, confrontado com o medo da perda total, e como ela se reconcilia de alguma forma com a vida a partir da ligação dela com a Jurubeba, que é a palhaça que ajuda ela a perder o medo de palhaço. E calhou de ser a Jurubeba, uma palhaça que dá todo um outro sentido, né, nesse processo de vencer o medo da menina, né? E depois a forma como as coisas se desenrolam, né? Isso não esse encontro entre a Nina e a Jurubeba não é uma solução para nada, mas é uma fagulha que para que essa menina prossiga, né? Tanto que no final, quando elas se despedem, né, e vai cada uma para o seu canto, para a sua casa improvisada, né? Algumas pessoas perguntam: puxa vida, o que foi feito dessa menina a partir do momento em que ela se separa da palhaça, né? Na verdade, o processo descrito no livro é essa fagulha que dá, de alguma forma, uma expectativa para que ela prossiga, né? Na vida da Nina é justamente essa, né? Dá essa primeira faísca para que ela reconstituir a vida dela numa situação extrema. Chegar a essa construção a partir dos relatos da Gabi. Se não fosse... Então, o que eu tentei fazer foi justamente filtrar esse monte de informação que ela tinha, essas imagens que ela vai mostrar daqui a pouco, né? Que me davam essa dimensão do que é viver num campo de refugiados. Eu queria que passasse um pouquinho as imagens, porque muitas das imagens foram baseadas, né, em fotografias que a própria Gabi apresentou para a Mari, né? Tem algumas questões assim bem delicadas, por exemplo, tem um quadro do livro em que ela mostra toda orgulhosa para Jurubeba a casa dela completamente destruída. Isso foi um fato que a Gabi me contou que aconteceu no México, acho que foi no México, né, Gabi, que aconteceu isso? Não? Gabi, o microfone está fechado. O microfone está fechado. Eu tô super amadora nas lives, né? Foi no Equador que aconteceu. Quer que eu Foi no Equador. conte? Essa história me dá uma emoção. A gente fez um show assim. Aí a gente tava de carro. Aí a gente tava indo embora assim devagarinho na janela, dando tchau, aquela coisa, as crianças correndo atrás do carro. Tem uma foto exatamente assim, igual essa casa aí. Aí uma criancinha, uma menininha vê assim: mira, esta es mi casa, se le cayeron las paredes. Ela estava tão feliz, cara, com as palhaças, que ela contou essa tragédia pra gente de uma maneira feliz, sabe? Compartilhando um pouco do mundo dela, cara. Rolou um silêncio, a gente só falou: cara, acelera que os palhaços vão chorar agora, né? Pelo amor de Deus. E aí, é isso, a história. Né, a gente consegue falar um pouco disso quando você fala da função social do riso, né? Tipo, é isso, não vai reconstruir a casa, não vai trazer o que foi tirado daquelas pessoas, mas vai, de alguma forma, acalentar naquele momento, e pode ser que daquilo a pessoa consiga falar sobre o que ela viveu, que ela consiga chorar por aquilo, ou que ela consiga ter apenas força para continuar, de alguma forma, né? Você quer falar um pouco sobre isso, Gabi? Sobre esse ponto do riso como um reavivamento? É isso, né? Aquela velha história, todo mundo sabe que rir faz bem à saúde, né? E desencadeia, rir, chorar, desencadeia praticamente os mesmos alívios no nosso corpo, né?
Então, a gente vai ali. Então, vou dar um exemplo mais concreto. Quando a gente trabalhou ali na fronteira, né, Turquia com a Síria, tinha ali os curdos, os sírios e os turcos. Então, todo dia ele era muito calor, cara. A gente chegou a fazer show assim, 43 graus, sabe? Super calor. Então, chega o fim da tarde, umas 7, eles pegam uns tapetes e vão para umas praças para tomar um ar, né? Só que eles ficam todos separados. Né? Então, os turcos falam turco, os sírios falam árabe, né? Então não tem uma coisa. Então, e naquele momento a Turquia estava em estado de emergência, não podia ter aglomeração e tal, né? E a gente fez alguns shows relâmpago, da gente vamos chegar tocando, chama, reúne as pessoas, faz 2 números e vai embora. Foi muito legal, assim. E nesse momento do show, especificamente, essas pessoas se juntaram e riram juntas. Você consegue entender o poder que isso tem? Porque, assim, a partir do momento que elas têm uma experiência em comum, uma experiência agradável, positiva, de rir, né? Isso une muito, né? Inclusive, a gente estava através de uma ONG e muitos dos sírios procuraram essa ONG depois para ter um auxílio, né? Porque era uma ONG que estava dando auxílio psicológico, enfim, idiomas, 1000 coisas, né? As crianças sírias também estavam sofrendo bastante, algumas traumatizadas e tal. E eles não botavam muita fé nessa ONG para chegar. Essa ONG conseguiu uma abertura, ganhou uma credibilidade. Então, vai além, né? Tanto que o riso opera no corpo das pessoas, assim como o evento, o espetáculo em si reúne pessoas, né? E aquilo que eu já falei, traz outro assunto e, enfim, faz as pessoas... É esperança, né? Traz esperança, sabe? Alegria, né? As pessoas não se sentem sozinhas. Muita coisa, assim. Quiser mostrar algumas fotos, eu mandei algumas fotos, não sei se... Eu posso falar a partir das fotos, entendeu? A Mari, ela ilustrou muito bem esse livro, né? Porque você não sabe a procedência da Nina, por exemplo, né? Isso é muito legal, assim, a Nina é uma criança tal, não dá para saber. Tem crianças aí representando, né? Aquela foto anterior. Olha aqui, essa foto é muito legal. Tem uma mais oriental, uma criança negra, uma criança muçulmana, tem um palhaço negro também, né? Então, acho que a Mari mandou muito bem nisso aí, de colocar essa diversidade. E a gente tem aí a foto da Mari, né? Que vocês falaram. Está aqui nos assistindo, que foi a ilustradora. Maravilhosa. Se alguém quiser seguir ela no Instagram, é Arte Fujisawa. Ó, já faz a propaganda. Então, essa foto... Deixa eu ver se está aparecendo. Eu fico olhando para o lado porque eu estou com o computador para ver a live e estou no aplicativo no celular. Então, essa foto que está aparecendo, que eu não sei se já está aparecendo, é Kakuma, vista de cima. Eu tirei uma foto do avião, só para vocês verem como é seco e as condições lá não são nada fáceis. Kakuma. Essa aí eu acho que foi uma das fotos que inspirou a ilustração do livro. Isso aí é na Turquia. Aquelas crianças que param e ficam olhando para você, meu. Tipo, o que é isso, né? Essa maquiagem, essa roupa. Isso aí é no Equador. Essas barracas azuis foram cedidas ali, né, para o exército. Então, ali no Equador, o que aconteceu foi Eu coloquei do Equador porque tem essa história da casa, da menina, né, do Equador, tá tudo misturado. Então, as pessoas que perderam a casa foram morar nessas barracas, né? E aí, de repente, elas não perdem só a casa, elas perdem o lar, saem do bairro que moraram a vida inteira, de repente estão morando numa barraca e num lugar regidos por leis militares, porque era o exército que tomava conta de tudo aí. Era bem específico. Aí, mais no Equador. Esse aqui é o André Aguilar e a Júlia.
os palhaços, um americano e um mexicano. Era interessante que a gente fazia o show e, ao mesmo tempo, a galera tomando injeção, sabe? Era tudo junto. O show, os médicos dando injeção, o outro entrevistando não sei o quê. Uma loucura. Ah, isso aí é em Kakuma. Kakuma também é gigante, né? Tem uns lugares mais da galera da Somália, lugares da... Isso aí também no México, com a criançada. Né? Então a gente não faz só o show, a gente sai por aí, sai pela rua, às vezes vai na porta da casa de alguém, né? Às vezes faz uma coisa por uma pessoa só, mais intimista. Ai, gente... Ah, isso aí... Isso é na Turquia. Foi legal, esse era um bairro... Não eram crianças refugiadas, mas eram crianças ciganas, né? E eles são muçulmanos, mas um outro tipo de muçulmano que não é muito aceito. Eles estão total à margem da sociedade. As meninas casam com 12 anos de idade. Cara, foi o lugar mais... Já que você perguntou, né, Ju? Foi o lugar mais legal de fazer o show, sabe? Era aquele show que a gente fazia, parecia que a gente estava no estádio de futebol, assim, que a galera gritava, aplaudia, torcia pelos palhaços. Foi muito gostoso, um povo caloroso. Se conseguir dar um zoom, essa mulher aqui que está com lenço, ela tem uma tatuagem no braço. Aqui, ó, escrito Ali. Ai! Caiu o meu celular de novo. E aí, então, depois do espetáculo, a gente saiu na rua e veio todo mundo atrás. E foi muito maravilhoso. E aí tem essa troca, né? Não é só que a gente vai e leva um espetáculo. Não, a gente chega lá, tinha um senhor que tocava tipo uma flauta maravilhosa. Ele tocou pra gente, sabe? Então, a gente também sempre procura trazer as pessoas dos lugares onde a gente visita com a gente para o palco. Né? É lógico que a gente apresenta um espetáculo, mas também abre para a gente estar juntos, né? Para não ficar aquela coisa, os palhaços, para que também o imaginário dessas crianças seja assim, poxa, eu posso estar lá também, né? Sim. Isso aí também foi na Turquia. Isso aí durou 10 minutos, esse espetáculo. Foi tipo, vai lá, a gente fez, ó, a galera doida, pegando na gente e tal. E aí, de repente, eles falaram assim, a van chegou, vambora. E tava muito quente, aí chegou uma menininha, gente. Eu lembro com muito aperto no coração dessa história. Eu abaixei, assim, eu sempre abaixo para falar com as crianças. Ela chegou com um sorvete, assim, ó. Ela chegou. A hora que eu tava assim, me pegaram, me colocaram no ombro e me levaram embora. Eu nunca peguei o sorvete, cara. Tadinha. Porque se deixar, eu tava lá conversando com ela até agora também, né? Então, essa roda de pessoas ali da foto é isso. Foram os sírios, os turcos, os curdos, todos juntos, sabe? Foi um momento onde todo mundo se juntou e riu junto. Aí a próxima foto é em Kakuma. Coloquei a foto dessas crianças, porque qualquer uma dessas crianças pode ser a Nina, né? A Nina são todas essas crianças, né? Ali no fundo dá para ver uma barraca. Também acho que eu coloquei aí uma foto de como a galera mora em Kakuma. Isso aí no Equador também, ó, mais ninas, mais crianças ninas. Esse aí foi um dia que a gente fez uma apresentação para as crianças do bairro, né? A gente estava hospedado numa casa, assim, e a gente fez para as crianças da nossa rua. Aí a próxima foto é na Turquia também. Era louco na Turquia, porque acontecia muito da gente chegar e fazer um show e estarem aquelas mulheres que não... Você vê que aqui as mulheres mais velhas, elas estão com a cabeça coberta e tudo, mas tem umas que elas estão totalmente cobertas, né? A burca mesmo, né? De preto, você só vê o olho delas, né? E aí, mais ninas. Putz, espera aí, que eu queria fazer um comentário dessa foto. Eu queria terminar de falar essa coisa das mulheres de burca, porque
É uma imagem muito imponente, né? Só que, cara, quando você está fazendo o espetáculo, elas estão todas sentadas juntas, a gente não tem foto que você não pode fotografar, né? Elas não deixam fotografar. Cara, só que acaba o espetáculo, elas pegam na mãe do filho igual, ficam te puxando para tirar foto, sabe? Então, assim, a gente vai quebrando, de fato, essas fronteiras e vendo que tá todo mundo igual, né? Cada um num contexto, mas estamos aí, estamos juntos, rindo junto. A mulher que a gente fala, nossa, a mulher de busca, não sei o quê. Não, meu, ela, no fim, ela te puxa, ela quer tirar foto, ela coloca o filho dela no teu colo, ela ri durante o espetáculo, dá para ver o olhar dela, né? Então é muito interessante. Aí pode passar para a próxima. Kakuma, né? Mais ninas e ninos aí. Aí, galera se divertindo no show. Isso é muito importante pra gente do Palhaço Sem Fronteiras, que é esse registro, né? De que assim, ai, a galera sofrendo, estão sofrendo, mas também tão bem, né? Se essa galera mais alto, a gente deu muito workshop para eles, a galera do Sudão, meu, são pessoas alegres, são pessoas fortes, sabe? São pessoas que tinham malabaristas com a gente, né? Eles davam uma oficina de malabarismo. Cara, a galera em 10 minutos pegava tudo, sabe? Então, tem o nosso olhar muito, tipo, coitados, grupo de rap, eles têm Instagram, alguns deles, entendeu? Veja, eu sou amiga de alguns no Insta. A galera tá vivendo sua vida normal num lugar um pouco diferente, né? Aí também, pessoal rindo, curtindo. Era uma galera, né? Bastante gente. É isso. Essas são as casas. Essa eu coloquei que talvez tenha sido uma foto que eu mandei para a Mari, para a ilustração do livro, né? É isso, você chega no lugar, as crianças vêm correndo, né? Esse lugar aí, você vê que as casas, né, esse teto de zinco super quente, mas as casas já são construídas de uma outra maneira, porque é um lugar mais novo de Kakuma, né? Os outros são tudo parede de barro mesmo, entendeu? Um cômodo, 10 pessoas morando dentro, igual aqui no Brasil. Não tem muita diferença, não. Essa aí foi na Turquia. Mas um encontro com uma criança que... É assim, pergunta quem ficou mais feliz com o abraço, a criança ou a palhaça? O que vocês acham? E no livro, o Walter coloca essa questão da casa, né, como algo metafórico também, né? Sobre o que é a casa, né? Trazendo até para uma ideia de lar, né? Que a nossa casa é o nosso lar porque a gente faz dele um lugar especial em si, né? E que até a Nina acredita que a palhaça, quando ela fala do ir para casa, né, ela não entende exatamente onde que seria a casa dessa palhaça, né? Eu queria pedir para o Walter falar um pouco sobre como transpor essa ideia de lar, de casa, para esse lugar mais metafórico, né? Para o entendimento de pessoas que exatamente perderam tudo e onde que está essa palhaça também, onde que é a casa dessa palhaça, né, para essa criança, no imaginário dela. A grande metáfora da história é justamente essa questão do não tem onde, já que ela perdeu o lar, ela perdeu a casa, o passado, ela tem que ter uma construção, né? E a Jurubeba ajuda ela quando ela diz que a casa da palhaça é a risada, né? Que é onde se ri, onde está a palhaça, é onde ela mora, né? No livro ela diz que vai embora, que ela vai voltar para casa. Ela dá um escorregão, né, a Jurubeba, e diz que tem uma casa. Ainda lembra ela, mas sua casa não é a risada. E as duas, pela primeira vez na história, as duas riem juntas, né? Então as duas estão debaixo do mesmo teto naquele momento, né? A metáfora maior e é o que ajuda a Nina a fazer a passagem, né?
daquele estado de choque que ela está, aquela coisa, né? De refugiar com pessoas. Ela tem pessoas conhecidas, mas ela está estranhando. E logo de cara, a primeira vez que ela abre a porta da barraca que ela está com uma palhaça, ela tem que confrontar aquele medo, né? E esse processo, ele, apesar de ser um livro curto e ser um livro infantil, que as coisas acontecem muito rapidamente, a forma em que a narrativa foi sendo construída, e isso eu tenho que atribuir também a Mariana, porque um livro infantil não se escreve só sentado na frente de um computador, né? Depois, quando você vai discutir isso com o ilustrador, ele toma uma outra dimensão. Quando você escreve, você sempre pensa de forma linear, você sempre vê uma narrativa área. Na hora que você senta com o ilustrador, isso toma uma outra dimensão, porque aquilo você começa a perceber que a ilustração é uma outra camada da narrativa, né? E ela tem que conversar com a camada meramente escrita, né? Aquilo tem que ter um sentido, e aí vira uma outra história. É incrível isso, né? Uma das coisas dos melhores aprendizados foi isso, né? A gente são várias, tem a camada da Gabi me contando, daquilo virar uma ficção e daquilo virar um livro infantil. Quer dizer, são várias transfigurações aí, desde a narrativa daquilo que foi vivido pela Gabi até chegar no produto final do livro, né? Que é algo... Então isso vai adquirindo uma série de outras camadas. E é muito bacana, porque a gente pensa, poxa, ninguém vai perceber isso, a criança não vai perceber isso. Que nada, a criança vai perceber isso e muito mais, né? A gente teve a experiência de levar isso diretamente para as crianças, como eu já mencionei antes, nós depois imaginamos em que os palhaços se preparavam para ir ao campo de refugiados, que se chamava Beiradinha do Mundo, né, com a criação da Gabi e com o Arthur Toyoshima, dirigido pela Aline Moreno, né. Foi um trabalho muito bacana, porque nós vimos na biblioteca, existiam essa em que os palhaços se preparavam para ir, tinham a noção do que era um campo de refugiado, tinha a ideia do que acontecia no campo de refugiado, e no final a peça acaba justamente onde começa o livro da Nina. E as crianças queriam saber mais sobre a Nina, mas não, agora vocês vão ler o livro sobre a Nina. Era um preâmbulo, né, daquilo que estava no livro. E foi uma experiência sensacional, porque as crianças percebiam coisas na peça e depois no livro que eram surpreendentes, né? Para a gente foi uma experiência muito, muito bacana, porque a gente tem esse plano direto com as crianças, né? E é também um assunto que estava muito pertinente, tanto que interessou para a editora Capulana, né? Que os livros de autores africanos traduz, eu digo, porque muitos deles falam a língua portuguesa, mas ela publica aqui no Brasil, né, esses livros. Ela estava procurando justamente algo nessa temática, né, dos refugiados, e acabou caindo, né, com uma luva naquilo da Capulana e coisa e tal. Então, o processo foi tudo muito harmonioso e as coisas aconteceram muito, muito magicamente, vamos assim dizer, muito de forma circense, né, Gabi? Então foi muito, muito interessante. O Walter é mó produção, gente. Vocês não têm noção. O Walter lá, pá. Teve um dia que eu cheguei atrasada, ele já tinha montado as coisas, deixado tudo pronto, ele já estava pró no negócio. Eu acho importante falar também, né? Eu acho que é um livro que traz a temática da criança refugiada, que é uma realidade cada vez maior no mundo, né, gente? São muitas pessoas, eu não sei dizer o número agora, mas mais e mais, então prestar atenção nisso. E também traz a temática do medo, né? Através do medo palhaço, mas a gente fala do medo, a gente fala muito sobre medo também na peça, né? No Beiradinha do Mundo. Medo e crianças refugiadas. Era bacana que no final... Pode falar. Oi? No final nós tínhamos uma conversa, um bate-papo com as crianças, e a primeira coisa que a gente perguntava, você tem medo de quê, né? Barata era o primeiro, né? Era o campeão.
Depois eles começavam a partir para o imaginar. Não, eu tenho medo de leão, eu tenho medo de cobra, eu tenho medo... E teve um dos encontros que teve um adulto que falou, que virou para a gente e falou assim, olha, eu tenho medo de cobra até hoje. A vida inteira, as pessoas zombavam de mim porque eu tenho medo de cobra. Se eu vejo um filme de cobra na televisão, ó, um documentário, eu passo mal, eu tenho medo até hoje. Então a gente percebeu que as pessoas que estavam ali naquela peça estavam, de fato, trabalhando também essa coisa do medo, vendo a peça e entendendo a proposta do livro. Então, eu acho interessante que o livro, apesar de falar de medo, de falar de campo de refugiados, de falar de medo de palhaço, ela também tem uma certa porosidade que vai atingindo outros públicos. Então, isso foi bem bacana, né? Bom, eu parto do princípio que um livro infantil, ele sempre é uma leitura mediada, ele não é só uma leitura da criança, é uma leitura do adulto com a criança. Então, você tem que escrever para adulto e para criança ao mesmo tempo, né? Isso para qualquer livro de infantil, né? Que esse retorno que nós tivemos na apresentação dessa peça, nessas bibliotecas, confirma isso, que é uma leitura mediada de onde participam todos, né? Então não adianta você querer fazer um livro só para criança, é um livro, é literatura, é chamado de literatura infantil meramente por uma convenção de mercado, mas na verdade é literatura também. Eu li o livro e super me emociona, assim, né? Já li umas 2, 3 vezes, pelo menos. E realmente é uma coisa que toca, porque são camadas que você atinge, né? A criança, ela vai ter um entendimento da história e talvez ela não tenha entendimento de algumas profundidades do que aquilo quer dizer, né? E que muitas vezes o adulto já vai ter essa profundidade mais atingida, né? E eu queria que vocês falassem um pouco que é essa outra coisa que é essa peça, né, que vocês criaram de divulgação, que já é uma terceira ou quarta coisa a partir da história, né? Que vocês pensaram numa peça de divulgação, mas que não contasse em si a história do livro, né? Mas que fizesse com que as pessoas quisessem ter o livro para si, a partir da história que elas assistiram, né? Como que foi essa ideia, né? Como que foi a criação para divulgar? Então, a ideia não era fazer o livro, né? Era fazer, então a gente falou assim, poxa, vamos fazer então uma coisa que a gente vive muito, que é se preparar para essa viagem, né? A princípio, a gente ia fazer uma coisa curta ali na reunião, na editora, vamos fazer uma coisa curta para o lançamento do livro, não rolou. Aí depois falou assim, vamos fazer uma peça mesmo, um espetáculo infantil que não precisa existir com o livro, ou seja, a gente pode também ter uma carreira solo, mas que, se for junto com o livro, legal, porque agrega, né? Agrega valor, tanto para o livro quanto para a peça. Aí eu convidei o Arthur, que ele trabalhou no Sudão do Sul, sabe? Ele tem experiência em campos de refugiados, e a Aline Moreno, que é a fundadora do Palhaços Sem Fronteiras, para dirigir, porque são pessoas que fazem esse trabalho também, né? E aí a gente montou essa peça dos palhaços, né, do Jean-Pierre e da Jurubeba, indo encontrar a Nina, né? A gente recebendo uma carta da Nina, que foi como começou o Palhaços Sem Fronteiras, né? O Tortel Poltrona recebeu a carta de uma criança, né? E assim ele resolveu ir para... Não sei se foi para Croácia, enfim, não vou falar porque eu não sei exatamente. Então a gente usou essa mesma história, recebeu uma carta de uma criança e fomos visitar a Nina. Então toda a história se desenvolve na viagem desses dois palhaços, sentindo muito medo de coisa, porque a gente viaja de foguete, é bem fofa a história. A gente vê a terra lá de cima, fala da terra, né? E então é isso. Aí acaba quando a gente chega, né? E a gente nem encontra a Nina, na verdade, quando a gente chega. Acho que é isso. O que você acha, Walter? Eu adorei aquela ideia de que o cerquinho vira um foguete, né? Eu já estou dando spoiler da peça de teatro.
Mas começa a Casa da Palhaça, é um cirquinho, né? E num determinado momento esse circo ele vira um foguete, o formato é o mesmo, né? E é sensacional essa viagem. Eles vão para o campo de refugiados de foguete, não vão de bicicleta, nem vão eles vão de foguete. Então é uma coisa muito bacana. Isso aí foi bem. E aí essa é a grande sacada. A Nina não aparece e o tempo todo o motivo a peça o que faz os palhaços pegarem o foguete, ele é a Nina, só que no final ela não aparece. E aí as crianças chegam no final e falam assim, bom, e a Nina? Bom, a Nina está lá no livro, vocês vão ter que ler o livro, coisa e tal. E como eram frequentadores das bibliotecas, elas já queriam, de imediato, já pegar o livro e levar para casa. E a bibliotecária ficava doida da vida, falando, não, ainda não, a gente ainda tem que cadastrar, ainda tem que colocar aqui no nosso acervo e coisa e tal. Porque elas queriam saber o final da história, queriam saber o que acontecia com a Nina. Então, funcionou bem essa história de estimular a leitura, que era para isso, né, a peça. Mas a gente tem aqui alguns comentários do pessoal que está acompanhando a live. Tem um comentário do Orlando Francisco. Acredito que ele também trabalhe com circo, algo do tipo, que ele fala assim, olha, as pessoas que têm clorofobia, que é o medo de palhaço, eu consigo tirar isso deles. Nossa, não tem preço, né? Então, acredito que ele também trabalha aí com humor. A gente tem uma pergunta, Gabi, do Frank Manu, que ele pergunta... De quem? Do Frank Manu. Se vocês estudam o comportamento cultural dos povos que vocês visitam, antes, provavelmente, da visita. Com certeza. Mais do que estudar o comportamento, assim, a gente se forma muito bem, sobre o contexto, né, que a gente sabe porque a gente está indo, e sobre a cultura, sim, por exemplo, ali em Kakuma, coisas de mágica, muito assim, não pode, entendeu? Porque tem ali um povo que está ali em Kakuma que tem uma coisa com magia, que inclusive eles estão lá porque faziam magia, sabe? Foram expulsos, sabe assim? Então você não pode brincar muito com magia. Em El Salvador, né, eu acho que inclusive já o Palhaço Sem Fronteiras já foi 4 anos, se eu não me engano, para El Salvador. Ali, sempre que chega, também acontece uma reunião. Você precisa saber por que está se apresentando lá, né? Então, na medida do possível, também a gente traz para os espetáculos, não de forma panfletária, mas a gente consegue trazer alguma coisa também que, de uma certa maneira, possa abordar algum tema que seja importante. Ou não abordar uma coisa que ali seja um tabu e tal, você tem que respeitar ali a cultura local, né? Então a gente tem que, sim, saber muito... A gente sempre viaja com pessoas, com um produtor local, né? Então alguém que é do lugar e nos orienta e nos leva a conversar com outros profissionais, seja da área da saúde, da área social, da área que for. A gente conversa assim com muita gente. E quando a gente trabalha em São Paulo, não é diferente também. Você vai numa ocupação, vai numa comunidade, tem sempre o representante que fala, olha, o que está acontecendo aqui é o seguinte, tal. Então acaba sendo um trabalho que tem também esse âmbito meio de mostrar um pouco qual que é a situação, sabe? Gente, aqui está acontecendo isso, aí depois a gente faz um espetáculo, as pessoas dão risada, a gente tem um encontro, né? E a gente espera que isso dê um respiro ali. Mas sempre nos informamos bastante, sim. Importante, essencial. A gente tem um outro comentário aqui do Rodrigo de Abreu, que ele fala que incrível a trajetória da Gabi por tantos lugares com a figura da palhaça. Gostaria de saber se ela pensa, tendo como referência tantas formas diferentes de artistas e públicos, sobre o circo e a palhaçaria do Brasil, o que tem de semelhante, como as claques, e o que tem de diferencial na palhaçaria nacional. Né, vendo que você já teve contato com vários artistas de outros países, né? O que você encontra que seria o diferencial aqui da palhaçaria brasileira?
Olha, assim, eu vou até fazer meio que uma comparação agora com a França, a Bélgica, assim, sabe? Que foi um lugar onde eu falei, nossa, que público diferente. É isso, né? Culturas. Ali, por exemplo, você vai lá em alguns países da Europa, são pessoas que estão mais acostumadas a consumir cultura, que tem um foco, são pessoas mais focadas, mais afins da cultura, né? Então, você chega a fazer um espetáculo, as crianças estão assim, ó. Isso é começar quietinha. Então você não precisa falar assim, gente, não precisa, né? Tanto que você vê esses artistas, eles são mais contidos, porque eles não precisam. Cheguei para me apresentar lá, gente, eu era um exagero total, né? Eu já sou exagero, assim. E lá mais ainda, eu era exagero total. Falei, nossa, não precisa de tanto. Então aqui, um povo mais quente, né? Nós somos mais abertos, então a gente precisa de mais energia. Eu acho que o artista brasileiro, em geral, e a artista, a gente tem que captar muito mais atenção. Vem aqui comigo, vem comigo. Ali não, você chega, faz, já tá todo mundo na atenção, sabe? Isso, na maioria dos lugares que eu fui, com algumas exceções, a gente tinha que captar bastante essa atenção. Em outros, não. Então, isso se reflete na maneira como os artistas se expressam, né? Sim, a gente teve aqui vários elogios para as ilustrações da Mariana, do Ramon Marambi e a Verônica Tamanoff elogiaram bastante as ilustrações. A gente tem um comentário do Jorge Lamateus, que acompanha o Sou do Circo e o Centro de Memória há muito tempo. Ele fala, Gabi e Walter, um encontro, um papo em comum, um livro infantil circense. Recebam os meus parabéns pela parceria, pela somatória, circo e literatura. Né, o Jorge aí é um grande compositor e músico, compôs aí pra gente a música Sou de Circo. Quem me conhece, estejam nas próximas festividades, assim que voltar, nos da quarentena, sempre temos músicas com o Jorge. E temos uma pergunta para o Walter, sobre a pesquisa dele da música no circo. O Tererê de Oliveira pergunta, professor, na década de 60, qual era a música nos circos? Olha, tinha as duplas caipiras, né? A época de ouro, que é entre a década de 40 e 50, que eles tocavam muito no rádio. Depois, na metade da segunda da década de 50, o que aconteceu? Começou uma música mais urbana, né? Uma música... E depois estava preparando aí a chegada da bossa nova. O que aconteceu? Essas duplas ficaram... Na década de 50, elas começam a tocar no circo. Na década de 60, elas já têm uma penetração muito grande, porque o circo está no interior, não está só na capital, né? Eles começam a ter uma penetração muito grande no interior, e aí outros gêneros musicais começam a se interessar também, entre eles a própria Jovem Guarda, que vai estourar lá no final da década de 60, né? Então, esses músicos populares começam a ver o circo como uma forma... Isso precede um grande movimento que vai acontecer só no final da década de 80, que são os grandes shows, né? Em clubes, em teatros, e depois, já na década de 80, nos estádios, né? O circo era o espaço da música popular, se fosse a sertaneja, ou até da própria Jovem Guarda, que estava ali ensaiando o que seria uma música mais pop, né, aqui no Brasil. Então era o grande palco, saía no circo, primeiro para ver a parte de variedades, segundo para ver o circo-teatro, e no final ainda tinha um showzinho. Muito bom, né? Lembrando aí que essa relação, principalmente da música sertaneja, né? No circo, que o Walter falou no começo da live, e muitos das duplas sertanejas tocavam nos circos e também algumas duplas chegaram a ter os próprios circos, né? Isso, e o Piolim era um grande entusiasta
caipira sertaneja, né? Ele levou muita gente lá para o circo dele e inclusive participar das peças de circo-teatro, das comédias, que tinha uma temática aí, caipira. Muito bacana. A gente vai se encaminhando para o final da nossa live hoje. Queria agradecer a todos que acompanharam a gente. Queria mandar um obrigada para Soraya Collin, Ramon Marambio, Henrique Vasques, Rodrigo de Abreu, Luiz Guilherme Gaioso, Verônica Tapia, a Mariana Fuxisawa, que é a ilustradora aqui do livro, né? O Mark Florindo, a Sandra Silva, o Frank Mamu, o Mark Florindo, Sônia Winter, do Tua Família, Gabi? Oi, mãe! Mãe! A Sofia Tonin, temos a Sofia, minha amiga lá de Portugal, e a Soraya Cole é uma super cenógrafa, ela faz todos os meus cenários, que ela tá aí também, Soraya. O Marcos Gil também, que é um parceirão do Centro de Memória. Orlando Francisco, Tererê Oliveira, José Carlos Junqueira Winter. Papi! Ela se expondo, né? Se expondo na live. O Jorge Lamateus, a Aline Moreno, que é a fundadora do Palhaço Sem Fronteiras aqui no Brasil. E temos a Maria Silvia Nascimento também. Queria dar um espaço para vocês também falarem um pouco, se vocês quiserem divulgar um pouco do trabalho de vocês. Pode falar, Gabi. Tá. Então, sobre Palhaço Sem Fronteiras, sigam lá, tem o Instagram, tem o Facebook, né? Toda sexta-feira estão rolando lives, Planeta na Maleta, com os artistas do Palhaço Sem Fronteiras, compartilhando um pouco dessas experiências, dos projetos, das viagens, com o Márcio Balas, ele é o entrevistador, então no Insta do Palhaço, toda sexta. E aí eu tenho um convite, essa sexta, pode fazer os convites pessoais, assim? Pode. Tá bom, gente, essa sexta, eu falei da live do Palhaço Sem Fronteiras, mas eu vou estar fazendo outra coisa, eu vou às 6 da tarde também, pela Casa de Cultura Butantã, vai ter a PNP, que é a Programação Neuropalhacística, que é o curso que eu comecei a desenvolver online, mas agora vai ser um vídeo gravado. Ai, meu cenário está caindo, peraí. Da PNP, Programação Neuropalhacística, às 6 da tarde, Casa de Cultura Butantã, e às 8, gente, acessem o YouTube do Circo no Beco. O Circo no Beco está fazendo um trabalho muito legal também. Toda segunda-feira que já rolavam os encontros ao vivo ali no Beco, na Vila Madalena, aqui em São Paulo, né? E agora esses encontros continuam online. E essa sexta vai ter um cabaré de palhaços na quarentena. Eu vou fazer a apresentação, assim, a MC do cabaré, e tem uma galera muito legal que vai se apresentar. Então acompanhem o Circo no Beco, tá? Que tá muito bacana, tá bom? É isso, obrigada. Walter. E curte a página do Clown Baré. Clown Baré. Pronto, falei. Bom, gente, primeiro, quem quiser comprar o livro da Nina, né? Então, acesse o site lá da Capulana, editora Capulana. Agora, na quarentena, tá com 50% de desconto. E é isso. Eu mencionei aqui o grupo de estudos de literatura infantil do qual eu participo, que é o Jacaré na Porta. Também nós temos lá a nossa página no Instagram, procure lá no Facebook. A gente está sempre compartilhando aí as nossas descobertas aí no universo infantil. E continuo as minhas pesquisas também acadêmicas lá com o pessoal da ECA e junto com o Centro de Memória do Circo. Estou doido para começar outro projeto. Já foi a cantada que eu dei na Verônica e estendo aí ao pessoal do Sou de Circo. Bacana, gente. Queria agradecer muito vocês dois por
por aceitarem o convite, vir compartilhar um pouco com a gente da trajetória de vocês. Eu, pessoalmente, me sinto muito honrada de estar aqui mediando essa live, entrevistando vocês dois, porque a minha formação como artista, como palhaço, eu li muitas coisas do Walter, tive a oportunidade de ter aula com ele lá no Sou de Circo, né? Porque como é um programa de formação, a gente também recebe muitos pesquisadores de diversas áreas referentes à museologia, à arte de circo. E a gente teve aula com o Walter na edição passada. A Gabi também é uma pessoa, uma artista que eu sigo há muito tempo e que é uma inspiração para mim enquanto palhaça, com esse trabalho que ela faz no Palhaços Sem Fronteiras, né? E então, para mim, foi muito especial realmente entrevistar vocês e mediar essa live aqui. Gostaria também de aproveitar e convidar todo mundo que está assistindo a gente, que todas as semanas, nas quartas, às 15 horas, né, 3 horas da tarde, a gente está sempre com a live do Sou de Circo em Casa. E na semana que vem a gente vai ter uma discussão sobre a museologia e a arquivologia visando o acervo do Centro de Memória, né? A gente vai ter aqui a Verônica Tamaoki falando em nome do Centro de Memória do Circo, teremos o Maurício Rafael, do Museu da Cidade, e o Adalto Cândido Soares, que é da Unesco. A gente vai ter a mediação da Emily Kimura, é um bate-papo sobre a museologia e arquivologia com atenção especial para os processos de construções do acervo circense. Então, a gente convida vocês a continuarem acompanhando a programação, por enquanto, online, do Centro de Memória do Circo e do Sou de Circo, e logo mais, se assim tudo caminhar bem, voltaremos a nossas atividades presenciais. Ju, queria agradecer você, quero, né? Obrigada, viu? Brigadão. Obrigada, Verônica, ao Centro de Memória, que é um lugar muito importante para toda a classe circense, né? Verônica liderando esse movimento, super mulher, você aí indo, quem sabe um dia você que vai liderar isso aí, hein, Ju? É importante que tenha, que haja essa formação, né? Essa formação de pessoas, porque alguém vai ter que ficar depois, né? Então, brigadão também por esse papo. Walter, obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu também. Obrigado, Gabi. Obrigada, Júlia. E deixa um beijo para a Verônica. É um prazer estar sempre colaborando aí com vocês e divulgando aí o nosso circo. Viva o nosso circo! Viva! Obrigada, Viva a vida! Fica em casa, pessoal! Beijo! Como é que é? A gente desliga ou fica e como é que é agora que funciona? A gente espera um pouquinho, provavelmente o Renato vai tirar do ar. Acho que